Rams são favoritos por 3,5 pontos, né, jogando em casa. O total desse jogo, 46 pontos, né, over-under. Os 49ers vem dominando completamente os Rams aí na histórico recente. São 6 vitórias consecutivas dos Niners. Desde que o Kyle Shanahan e o Sean McVay assumiram, o Kyle Shanahan tem a vantagem por 8-3 no confronto direto. Então, o Kyle Shanahan já foi chefe do Sean McVay, né? Aquela foto que ninguém aguenta mais ver, né? Aquela da comissão técnica do então Washington Redskins de 2013, né? O Kyle Shanahan era o coordenador ofensivo, né? O pai dele era o head coach, e era o McVay e o Matt LaFleur. Tinha mais alguém? Tinha mais alguém? O McVay, o McFleur? Tinha mais alguém? Além Era- deles. Não, a foto que eu me lembro é essa. Chama que veio o Matt LaFleur e o Kyle Shanahan. Eu estava em dúvida se tinha um terceiro. Parece que o Mike Daniel, né, que é o coordenador ofensivo do 49ers agora, também estava naquele estado. Mas, enfim, ninguém aguenta mais essa história do Washington Redskins de 2013. Mas o Kyle Shanahan vem dominando o Sean McVay, né? E não só vem dominando, mas o Kyle Shanahan parece ser o único head coach que tem uma resposta pro Aaron Donald também, né? E essa linha ofensiva dos 49ers é espetacular, né? Talvez é o setor mais importante desse time, né? Porque pelo estilo de jogo que o 49ers joga, a linha ofensiva tá bem, tá saudável, é crucial. Desde o envolvimento do Deebo Samuel, claro, o play action que o Jimmy Garoppolo gosta de fazer, enfim, praticamente tudo. Obviamente, quando você vai pegar os Rams, que a gente viu o estrago que essa linha defensiva dos Rams pode fazer, com o Von Miller agora já esquentando, mostrando mais aquele Von Miller que a gente estava acostumado a ver. A gente viu quando jogou contra os Bucks, né, na rodada divisional, e o Aaron Donald sendo absurdo, é até difícil de descrever o que é. Esse confronto, essa linha, a linha ofensiva dos 49ers contra a linha defensiva dos Rams, e o que o Kyle Shanahan consegue fazer, os ajustes dele para segurar um pouquinho o Aaron Donald, o quanto der, é crucial. Lembrando que ainda não está confirmado se o Trent Williams joga, ele não treinou hoje, né? Mas ficaria surpreso se ele não jogasse, mas não tem nada confirmado ainda. Esse principal ponto que eu assim, que me chama a atenção do ataque do 49ers, né, é a criatividade deles nos bloqueios, né, porque nunca é o esquema de zone blocking, né, que é bloqueio em zona, não é aquele esquema de gap, né, nunca a corrida do 49ers você vai correr entre o guard e o center, o guard e o left tackle. Tem sempre muita movimentação, e nessa movimentação que eu acho que eles conseguem diminuir o impacto do Aaron Donald no jogo terrestre, né? Porque o Aaron Donald é perfeito em tudo, mas contra o jogo terrestre eles conseguem meio que deixar o Aaron Donald seguindo, correndo atrás do running back e trazendo um bloqueio de um lugar inesperado, trazendo o George Kittle por dentro, o Kyle Juszczyk por Gabriel, dentro. a gente acabou de ver, até viralizou, né, aquele bloqueio do Trent Williams, que ele sai lá do lado esquerdo e vai para o lado direito da linha de scrimmage correndo, que ele literalmente Sim. destrói quem está na frente dele. E se a gente está falando de um cara que é o left tackle, a gente não vê todo mundo fazer isso. O Todo time melhor colocando o left left tackle tackle da em movimento. NFL, né? O cara mais bem pago da história da NFL, literalmente o left tackle mais bem pago da história, fazer uma jogada daquela, e é exatamente isso que você está falando. E tem esse mais recente, outro aspecto que eu acho que ajuda o ataque do 49ers é que os Rams têm o Jalen Ramsey, que é o melhor cornerback da NFL, na minha opinião. Ele vinha jogando aquele papel que eu não gostava muito, né, dele ali no slot e tal, mais envolvido na ação e tal, sem marcar o principal wide receiver, mas de dezembro para cá ele tem alinhado muito mais com o principal wide receiver do adversário. A gente viu ele batendo com o Mike Evans e segurou o Mike Evans a maior parte do jogo, né? O Mike Evans acabou com números bons ali, teve uma recepção longa e tal, mas a maior parte do jogo o Ramsey segurou o Mike Evans. Só que não dá para fazer isso com o Deebo Samuel, porque o Deebo Samuel ele vai em linha no backfield, aí você vai fazer o quê? O Deebo Samuel faz o motion ali, vem pro backfield, um monte de jogada, que você não tem como botar o Jalen Ramsey para seguir. Coloca o Ramsey de linebacker, Não tem, tira esse matchup, aí você vai botar o Ramsey do que no Ayuk, o Mohamed Sanu que vai jogar, né? Não tem. Eu acho que esse matchup do ataque dos 49ers com a defesa dos Rams é um matchup bom pro 49ers, né? E o Deebo Samuel correndo com a bola nos dois jogos contra os Rams, teve 13 carregadas para 81 jardas e 2 touchdowns, um número
está falando de um wide receiver, não está falando de running back, está falando de um wide receiver. Então, é um jogo que... Recentemente, eu acho que esses são os motivos que levam o 49ers a ser um matchup ruim para os Rams. Mas as questões para esse jogo em si, se a gente falou dos Bengals, eu acho que a gente tem que falar do 49ers também. O 49ers escapou em 2 jogos, né, Caio? Porque escapou contra os Cowboys, né? Não precisa voltar ao que aconteceu, né? O QB draw, né? A corrida com o Dak Prescott na última jogada. E eles tiveram um touchdown de special teams, né? Bloquearam um punch, retornaram para touchdown. Um jogo que o Aaron Rodgers, jogando em casa, teve 10 pontos. O ataque dos 49ers nesses últimos 2 jogos, e no primeiro tempo contra o próprio Rams, né, na semana 18, foi muito mal. Então você pega aí de 12 quartos de futebol americano, eles tiveram 2 quartos bons contra os Rams, 1,5 contra os Cowboys ali no primeiro tempo, e os outros 8,5 foram bem abaixo do que você espera de um ataque do 49ers. E também para ilustrar o que você falou, o Jimmy Garoppolo, nos últimos 4 jogos, né, os 49ers têm 4 vitórias seguidas. E tem praticamente jogado só jogo decisivo. Porque pegou o Texans na semana 17, que até não foi tanto, mas aí depois pegou os Rams e ganhou para garantir a vaga nos playoffs. Aí ganhou dos Cowboys e ganhou agora. O Jimmy Garoppolo não lançou nenhum touchdown nesses jogos. Ele tem menos de 200 jardas em 3 e lançou 5 interceptações. Isso também ilustra bem. Se a gente parar para pensar, eu até acho que os 49ers merecem mais crédito pela vitória contra os Cowboys do que pela vitória contra os Packers. Mas se a gente parar para pensar em geral, a genialidade do Kyle Shanahan tem sido um fator decisivo. No jogo contra os Rams, na semana 18, o Deebo Samuel teve aquele touchdown espetacular, que ele sai como running back e ele que lança. Aquilo lá acabou sendo a jogada decisiva da partida, praticamente, num jogo tão equilibrado. E realmente, você pega o jogo contra os Packers, você ter o teu special teams melhor que o special teams do Green Bay Packers não é elogio para ninguém, porque é literalmente o pior. Então, assim, num jogo normal, os 49ers teriam perdido aquele jogo para todo mundo. O ataque dos 49ers literalmente não conseguiu fazer nada, o que é preocupante pelo fato que a linha ofensiva surge como notícia positiva, mas a produção ofensiva muito abaixo. E eu acho que não é realmente um confronto tão favorável nesse caso, pela questão dos ajustes e pela questão do momento contra os Rams. Eu concordo 100% com você. Não ver o ataque dos 49ers dá um pouquinho de sono recentemente. Os últimos jogos aí tem dado um pouquinho de sono, Gabriel. Falando dos Rams, fazer uma ressalva que eu gosto do Sean McVay no geral. Eu acho que ele desenha um playbook ofensivo, ele tá lá no topo, na elite ali, os desenhos de jogadas dele são ótimos, e em situações neutras de jogo, eu acho que ele chama muito bem o jogo, mas eu fiquei assustado com o que eu vi com o Tampa Bay Buccaneers. Eu achei que foi um colapso ali. Se os Rams perdem aquele jogo, o assunto da semana, né? O segundo assunto da semana, o primeiro assunto era o Chiefs e Bills, mas era a forma como os Rams morreram no último quarto, né? E você aí no Canadá deve ter visto o jogo com o Chris Collinsworth. Quer dizer, não sei se tem uma transmissão aí local do Canadá. Não, foi sim. Foi sim. E o Collinsworth, o comentarista da TV dos Estados Unidos, ele estava desesperado com o Sean McVay. Foram uns 3 drives seguidos. Ele falou, não, o Sean McVay não pode entrar em modo gastar relógio, ele tem que continuar chamando o jogo de ataque. E os Rams não chamaram. Claro que os erros ali, o field goal errado e o fumble contribuíram, mas eu fiquei maluco com a forma como o Sean McVay tentou sentar na bola contra o Tom Brady do outro lado. E se os Rams perdessem aquele jogo, o Sean McVay para mim era o principal culpado, porque ele assim, a palavra medo talvez seja a palavra correta, né? Porque ele jogou com medo aquele último quarto, chamou um jogo com medo no último quarto e deixou o Tampa Bay Buccaneers empatar o jogo e dependeu de um lance genial do Stafford e do Cooper Kupp para sair com a vitória. Eu fico um pouco pé atrás com isso, porque foi os fumbles que os Rams sofreram foi tão... Assim, o Sean McVay não tem culpa nenhuma daquele fumble que o Cooper Kupp sofreu. Pelo contrário, a chamada de jogada do McVay naquele lance foi espetacular.
para ter dado a recepção do Cooper Kupp. O Cam Akers não pode sofrer aquele fumble no meio. Literalmente, é uma corrida justamente para você não sofrer o fumble. Ele tinha que ter protegido a bola para gastar o relógio que tinha sido chamado do McVay. Enfim, aquele snap out. Eu não sei se eu acho que o Sean McVay seria o principal quadro. Eu também não gosto de treinador, ainda mais treinador que tem por essência agressividade ofensiva. Eu não gosto de treinador que chama o jogo com medo, igual você falou. Realmente concordo com você. Mas eu não sei, eu não acho. Eu também sou fã número 1 do McVay, assim, defendo ele sempre. E eu não acho que ele tenha sido o principal culpado, Gabriel, do quase colapso dos Rams. Eu acho. Até porque ele merece crédito também, Gabriel. Ele merece crédito pela chamada que ele fez no touchdown. Não, no touchdown, né? Na recepção do Cooper Kupp. Pô, mas ele merece crédito ou o Cooper Kupp que botou o cornerback quebrou o tornozelo do Ele merece crédito pela chamada. Ele merece crédito pela chamada. Porque se ele tivesse com tanto medo, ele tinha corrido e tinha acabado o jogo e ele ia para prorrogação. Não, mas eu achei que... Ele merece crédito pela chamada. Tudo bem que a recepção foi espetacular, o passe foi espetacular, mas ele merece crédito pela chamada também. Eu não vou dar crédito pela rota incrível que o Cooper Kupp correu, não. Eu fiquei, assim, como fã do Sean McVay, eu me senti ali, levei um tapa na cara da forma como ele quis perder aquele jogo ali, como ele se esforçou. Mas, enfim, um ponto importante. A defesa do 49ers foi excepcional contra o Green Bay Packers. Eu fiz a zica reversa ali, que aquele primeiro drive do Packers foi muito bom, né? Aí eu tuitei, DeMeco Ryan, se ele quer se tornar head coach, esse primeiro drive não ajudou muito ele. O celular acabou a bateria, fiquei vendo o jogo lá e tal, não sei o que, esqueci completamente. No outro dia de manhã, aí eu vi que eu tinha feito esse tweet. Aí eu tive que complementar. Em compensação, segundo o resto do jogo, foi uma masterclass e tal, e foi uma masterclass. Mas um ponto que eu tenho tocado muito sobre o Green Bay Packers é que eles têm um problema estrutural de ter o Davante Adams, wide receiver 1 ali destacado, e não tem ninguém mais. E não vou entrar aqui em detalhes, se não tem ninguém mais porque o Aaron Rodgers não confia, ou ele não confia porque não tem ninguém mais. Enfim, outra discussão. Por mais que os Rams tenham um grande wide receiver, que é o Cooper Kupp, que é o melhor wide receiver da temporada, na minha opinião, o Stafford procura e confia no Odell Beckham e no Van Jefferson. Então, se a secundária do 49ers, que não é boa, ela consegue repetir o que ela fez contra o Davante Adams, contra o Cooper Kupp, os Rams têm alternativas. E aí a secundária do 49ers não tem profundidade suficiente para conter 3 caras. E uma coisa que também vai ser chave é porque a gente já viu esse time dos Rams, claro que o Stafford, e você falou muito bem, o grupo de wide receivers é muito profundo, eles estão sempre tentando lançar a bola, mas esse time dos Rams, a gente já viu ele nessa mesma pós-temporada tendo sucesso correndo com a bola. E o Aaron Rodgers até deu uma entrevista, né, na terça-feira, e ele foi perguntado lá no Pat McAfee, e ele foi perguntado o que aconteceu. Foi justamente isso que você falou, porque na primeira drive do jogo, o ataque dos Packers dominou os 49ers e depois simplesmente não fez mais nada, literalmente nada, até o final do jogo. E aí o Rodgers falou, cara, a defesa dos 49ers é muito boa, e o primeiro ponto para mim que eles fizeram foi, eles pararam o nosso jogo corrido. O Green Bay Packers não conseguiu mexer a bola no backfield. E passando para esse jogo dos Rams agora, a gente já viu esse time dos Rams tentando impor o jogo corrido em várias partidas, inclusive contra o Arizona Cardinals no Wild Card, e deu certo. Então, para mim, meio que a receita é a mesma, que também completa o que você falou. A secundária vai ter que ter um jogo no mesmo nível, só que vai ser uma peça-chave como que esse front seven, principalmente dos 49ers, vai conseguir jogar contra o jogo corrido dos Rams. Porque se o Cam Akers não conseguir fazer tanta coisa, por exemplo, igual a gente não viu o Aaron Jones fazer contra os 49ers no jogo corrido, você tem que colocar mais a bola no braço do Stafford, você tira o play action, e isso aí talvez pode ser um caminho para os 49ers terem sucesso. E para isso é muito importante o retorno do Andrew Whitworth, né, que ele não jogou contra o Tampa Bay Buccaneers e até a reserva dele foi bem, né? O Noteboom, né? Eu estava pesquisando aqui para lembrar o nome dele, mas ele jogou bem, né? Bem melhor que o... Mas a tendência, saiu hoje, a tendência é que o Whitworth volte, tá? Não tem falta sair, mas a tendência é que ele volte, como você falou, muito importante, porque
a gente sabe também que o pass rush do 49ers é bem perigoso. Bem perigoso. É verdade, né? E tem que ter essa linha ofensiva 100% saudável, assim como os 49ers precisam do Trent Williams 100%, os Rams precisam do Whitworth 100% também. Dois dos melhores left tackles da NFL, acho que o Trent Williams foi o melhor left tackle dessa temporada por uma boa margem, e o Whitworth, mesmo aos 40 anos, acho que é discutível ali. A gente fala tanto do Tom Brady sendo Tom Brady com 44 anos, né? O Whitworth jogar no nível que ele joga aos 40 anos é um negócio de outro mundo também. E ser um left tackle nessa idade é impressionante. Lembrando que provavelmente essa é a última temporada dele, então qualquer jogo nos playoffs pode ser o último da carreira. Um dos principais left tackles aí que a gente viu nos últimos anos, desde quando a gente começou a acompanhar. Aliás, parênteses aqui, não sei se você já teve de perto um jogador de linha ofensiva da NFL. Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Russell Okung, quando eles vieram ao Brasil no camp. É inacreditável. Assim, eu já vi jogador da NBA de perto, assim, que são tipo Joaquim Noah, gigantesco e tal, Nenê, gigantesco e tal. Mas a forma como um left tackle, um tackle, né, em geral, é alto e largo, assim, é um negócio de outro mundo. É impressionante. O maior jogador da NFL hoje é o Trent Brown. Eu tenho curiosidade para ver o Trent Bola dos Peitos. Eu tenho curiosidade para ver o tamanho que ele é. Já vi alguns jogadores em ofensiva e realmente é intimidador. Acho que dá pra gente falar. O Russell Okung é o maior ser humano que eu já vi na minha vida, não. O cara apertou minha mão, quase destrói minha mão, assim. Aí, nesse Gabriel, camp... Não, pode falar. Não, que nesse cap também teve o Alex Mack, né, o center, que também ele é um pouco mais baixo, o cara é muito largo, muito, muito largo. Os caras, jogador de linha ofensiva é um negócio de outro mundo, o tamanho dos caras. Eu ia falar um negócio que tá sendo até um ponto bem falado essa semana, que é a questão da venda de ingresso e da torcida lá no estádio dos Rams, né? Porque na semana 18... Uma vibe bem futebol brasileiro, né? Exato. Na semana 18, que foi o jogo crucial, que era crucial tanto para os Rams quanto para os 49ers, né? Os 49ers precisavam da vitória para classificar para os playoffs e estavam secando os Saints. E os Rams precisavam de uma vitória para ganhar a divisão e depender só de si nos playoffs e tudo mais. Acabou que os Rams perderam para os 49ers, e só que os Cardinals perderam para os Seahawks, então os Rams eram bem mesmo assim. Mas naquele jogo, que era um jogo decisivo para os dois times, o McVay falou que o barulho e a quantidade de torcedor dos 49ers no SoFi Stadium, né, que é a casa dos Rams, naquele jogo, assustou e meio que pegou os Rams desprevenidos. Então, nesse jogo agora, que o jogo também é no SoFi Stadium, a própria esposa do Andrew Whitworth começou a falar, torcedor, colocou no Twitter, torcedores dos Rams que quiserem vender seu ingresso, não vendem para outros torcedores dos 49ers. Se quiser, eu mesmo compro de vocês. E aí os caras dos 49ers, o Joe Staley, aposentado, né, homem de linha ofensiva, e o Frank Gore, ex-running back dos 49ers, falaram, pessoal dos 49ers quiser comprar, pode comprar que eu pago o ingresso para vocês tudo. Então, já teve essa meio que, esse bate, vai e volta, a questão dos ingressos. Os Rams tinham falado que só iam vender ingresso para quem mora, tem o CEP, na cidade de Los Angeles, da grande Los Angeles, depois tirou. Tem esse pouquinho de confusão, mas a expectativa é que tenha muitos torcedores dos 49ers. Então, é um jogo em casa para os Rams, mas que não é exatamente em casa. É um problema que a gente tem com esse time de Los Angeles. Até aumentou a audiência tanto dos Rams quanto dos Chargers, né, em Los Angeles, né? Saíram os números de audiência. Os dois times que tiveram o maior salto de audiência no mercado local foram Rams e Chargers, mas é um problema, até porque os Rams não tem como controlar o mercado secundário, né? E o mercado secundário é muito forte nos Estados Unidos, né? Não é cambista, né? É meio que o cambista legalizado, né? Porque você pode comprar o ingresso e revender, tem site oficial para isso. Exato. E tal. E $500 que tá o ingresso mais barato, Gabriel. $500 hoje, para comprar hoje, $500 o ingresso lá em cima. Você não consegue ver nada. Lá em cima, $500 americanos o ingresso hoje. Preço de uma casa aqui no Brasil, com o câmbio, provavelmente. E falando do estádio, só te interromper mais uma vez, falando do estádio, os Rams, se ganharem, jogam o Super Bowl em casa, né? O segundo time da história a jogar o Super Bowl em casa. Ano passado, os Bucks se tornaram o primeiro. Então, a gente pode ter 2 anos seguidos se os Rams ganharem dos 49ers. Verdade. Palpite, Caio. Hora do palpite. Quem que você acha que vence o jogo? Eu acho que os Rams vencem. Eu não estou muito confiante, porque eu acho que esses confrontos de divisão são sempre muito apertados, ainda mais, como a gente já falou, Kyle Shanahan contra o McVay.
mas é tão difícil para um time de futebol americano muito bom e muito bem treinado perder 2 jogos num intervalo de tempo tão curto para um outro time. Foi mais ou menos o mesmo palpite que o mesmo processo que eu usei para palpitar na final do College Football Alabama e Georgia. Alabama tinha acabado de ganhar a final de conferência, né, a final da SEC, e logo, pouco tempo depois, já pegou Georgia na final nacional. Eu estou meio que seguindo esse mesmo método. Então, o Sean McVay, você falou, perdeu os últimos 6 jogos para o Kyle Shanahan. Eu acho que o 49ers merece muito mérito, porque é o time que mais jogou final de conferência na história da NFL, né? Se não me engano, são 17. Merece muito mérito. Os 49ers realmente mereceram chegar onde chegou, mesmo não tendo sido muito bonito. Mas o meu palpite vai ser Los Angeles Rams. O palpite também é Rams. Eu acho que a gente vai ver um Super Bowl Chiefs e Rams, que seria bem legal, né? O revanche daquele jogo lá de 2018, da temporada regular, 54-51 para os Rams. O melhor jogo de temporada regular de todos os tempos. Então, estamos junto aí com o palpite. Super Bowl, Kansas City Chiefs e Los Angeles Rams.